Fernanda, por gentileza. Coronel Fernanda, por gentileza. Por gentileza. Por gentileza, não, Coronel Fernanda, por gentileza. Por gentileza, Coronel. Por gentileza. Não, Quartel não é aqui não, Coronel. Por favor, por favor. A imprensa brasileira, aliás, vários meios deram uma informação com grande destaque. Uma informação com grande destaque. Aqui está o Estadão, por exemplo, Vinícius Valfré, 17 de novembro de 2025, ou seja, data de ontem à noite. A AGU sabia de problema no INSS e Messias ignorou o alerta sobre sindicato de irmão de Lula no esquema. Pois bem, senhor presidente, também a Band deu, aliás, uma matéria muito boa, senhor relator, muito completa sobre esse escândalo, falando sobre a prevaricação do Messias, vamos usar as palavras certas. Agora, é importante lembrar que nós já havíamos denunciado isso, e saiu no mesmo Estadão de uma forma, infelizmente, muito amena, no dia 2 de outubro de 2025. Chefe da CGU, Vinícius Marques Carvalho, no caso, diz que não informou o governo sobre desvio no INSS para manter sigilo da investigação. Olha, muito amena, muito discreta a forma como naquele momento o Estadão divulgou algo que é gravíssimo. Gravíssimo, que foi a prevaricação que eu mesmo aqui na CPMI denunciei do ministro Vinícius de Carvalho. Agora é muito importante lembrar, e por isso que a imprensa tem que estar aqui todos os dias, não pode só aparecer agora que o Messias é candidato ao STF, estão querendo queimar o cara, me parece que bom que estão botando o nome nos bois. Mas, no dia 4 de setembro de 2025, quando a servidora Eliane Viegas Mota esteve aqui, eu perguntei a ela sobre esse comunicado que acabou retirando, aliás, acabou blindando o Sindinap, dentre outros sindicatos, Sindinap e o Sindicato do Irmão do Lula, porque ela informou a CGU e informou o seu superior, Ronald Balbi, que não se sabe até agora se ele havia ou não informado o CGU quando ela informou. Agora que o CGU tinha conhecimento, ficou muito claro quando ele veio aqui, porque o Vinícius Carvalho disse que soube, mas não quis atrapalhar as investigações. Que desculpa esfarrapada, que desculpa furada. Todo mundo prevaricou. Obrigado. E agora, senhor presidente, nós percebemos que aquele que veio aqui, senador Rogério Marinho, que tem lado, que é progressista, que recebia 250 mil reais por mês, inclusive por meio do escritório lá do Rio Grande do Sul, do advogado Gilmar Stelo. Esse cara tinha uma pizzaria, Stefanuto, da esquerda, que diz que tem lado, que é do Lula, presidenta Dilma e assim por diante, agora foi pego, está preso. Então nós estamos vendo, senhor presidente, que no fundo, todas essas desculpas que Vinícius Carvalho deu, Messias deu, na verdade são uma forma de acobertar o que eles fizeram, permitir que esse esquema chegasse justamente nesse montante de roubo dos aposentados para passar em propina para o Stefanuto e tantos outros que se locupletaram. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor. Deputado Kim Kataguiri. Senhor presidente, primeiro eu gostaria de falar sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal que fez com que nós não tivéssemos a CPMI ontem. Eu acho muito preocupante que uma coisa é a pessoa ser obrigada a vir e exercer o seu direito ao silêncio, que é constitucional. Outra coisa é o Supremo interpretar que, em decorrência do direito ao silêncio, a não incriminação, a pessoa sequer precisa comparecer aqui. Isso significaria um enfraquecimento muito significativo, não só dessa CPMI, mas de todas as CPMIs no futuro, se esse for o entendimento adotado. Sobre Jorge Messias, como foi colocado aqui, ele recebeu o alerta lá atrás de que a irregularidade no sindicato do qual o irmão do Lula é vice-presidente havia acontecido, não fez nada e, não satisfeito, depois que tinha elementos robustos, não incluiu o sindicato do irmão do Lula na ação que apresentou contra os sindicatos que estavam desviando, estavam fazendo os descontos associativos. Um dos primeiros requerimentos que eu apresentei a essa CPMI, presidente, foi justamente da convocação do ministro Jorge Messias, nem por isso, mas em razão do acordo que foi feito no Supremo Tribunal Federal, que retirou o direito dos aposentados de terem uma indenização por terem sofrido estelionato. Todo mundo que sofre qualquer tipo de estelionato no país tem direito a receber
né, 100%, não só aquilo que foi roubado, mas mais 100% desse valor como indenização, e esse direito foi retirado do Supremo Tribunal Federal com a anuência do Procurador-Geral da República, com a atuação do Advogado-Geral da União, com a anuência da OAB e ninguém, basicamente todos aqueles que eram responsáveis por proteger os direitos dos aposentados, não fizeram absolutamente nada. Então eu acho fundamental que a gente convoque o Advogado-Geral da União nessa CPMI, mas não só isso. Aproveitando que eu falo aqui também com os senadores, nós temos a oportunidade, os senhores têm a oportunidade histórica de, pela primeira vez, barrar uma indicação ao Supremo Tribunal Federal de um presidente da República. O ministro Jorge Messias não tem nenhuma condição de ser ministro do Supremo. Primeiro, não tem nenhuma produção na área do direito relevante, nem do ponto de vista acadêmico, sua doutrina não é citada para nada, nem do ponto de vista da sua carreira como advogado público, absolutamente medíocre e incompatível para exercer um cargo na mais alta corte do país, sem falar que todos nós sabemos do porquê que Jorge Messias chegou na posição de advogado-geral da União, porque ele foi o responsável, o ajudante de ordens, responsável por levar o termo de posse para o Lula, assumir a Casa Civil à época no governo Dilma para escapar da prisão, para escapar das investigações da Operação Lava Jato e, portanto, esse Senado tem o dever moral de barrar a indicação do ministro Jorge Messias. Excelência. Deputado Paulo Pimenta. Senhor presidente. Sim, senhor. Está evidente aqui hoje uma ofensiva, né? Silêncio, por favor. Uma campanha de mentiras aqui por parte da oposição. E claramente uma das linhas da ação é uma campanha contra o ministro Messias, certamente pela especulação que tem na imprensa de que ele possa ser indicado para o Supremo Tribunal Federal. É mentira tudo que foi dito até aqui. Tudo que foi dito aqui é mentira, presidente. Aliás, eu nunca vi tanto mentiroso junto como tem aqui dentro dessa comissão indicado pela oposição. Escolheram os que melhor sabem. Não, Coronel Fernanda, por gentileza. Coronel Fernanda, por gentileza. Por gentileza. Por gentileza, não, Coronel Fernanda, por gentileza. Por gentileza, Coronel. Por gentileza. Não, Quartel não é aqui não, Coronel. Por favor, por favor. Coronel Fernanda, por gentileza. Não, por favor. Por favor, eu vou cortar a palavra de Vossa Excelência. Senhores. Coronel Fernanda. Senhores, por favor, enquanto nós estivermos aqui na CPMI, cada um terá o tempo de fala e poderá ser retrucado pelos demais se sentirem ofendidos. Agora, as ações fora daqui, se vão entrar com processo, deixar de entrar, não passa por essa presidência e eu peço que isso não contamine aqui o nosso ambiente. O deputado Paulo Pimenta com a palavra por 3 minutos. Por gentileza. Ô, presidente. Por favor. Agora chamam todo mundo de mentiroso, ofendem todo mundo, chamam de ladrão. Aí a coronel mentirosa ouviu que eu chamei ela de mentirosa. Teve aqui esse chilique aí, presidente. O que é isso? Não, Excelência. Entendeu? Por favor, Excelência. Deputado Paulo Pimenta, por gentileza. Respeito. Não, por gentileza. Por gentileza. Mas não é possível, presidente. Mas não tem. Presidente, eu não citei nome de ninguém. Da mesma forma. Eu não citei nome de ninguém. Não, da mesma forma que eu pedi à Coronel Fernanda, por gentileza, o respeito à manifestação, eu peço
também o respeito na forma de lidar com a parlamentar, por gentileza. Não tem nome de ninguém. Não, mas a forma como o senhor lida com a parlamentar... mas falar do Messias pode ofender. Não, excelência. Aí o senhor deixa. Excelência, agora, as críticas ao Messias são livres do parlamento. Chamar de... São livres do parlamento. Agora, a forma... O parlamentar não é livre. Não, o parlamentar tem imunidade para falar o que ele desejar e assumir a responsabilidade. O senhor sabe disso. Responsabiliza porque eu chamei... Vossa Excelência sabe disso. Agora, eu sou... Senhor presidente, primeiro eu quero começar dizendo que hoje é um dia importante nessa comissão e quero saudar todos, porque nós estamos vendo aqui que 24 parlamentares se inscreveram até às 10 da manhã, porque é uma hora antes e uma hora depois, 5 do governo, 19 de oposição. Olha como é difícil defender o indefensável, presidente. É bom deixar isso claro, que o governo é governo, mas está tendo muita dificuldade de manter aqui os seus parlamentares para defender o que é impossível ser defendido, porque cada dia fica mais cristalino que o roubo é endêmico, está no DNA do Partido dos Trabalhadores. Nós temos 14 ou 15 anos que antecederam, no século 2021, este governo, e estamos com 3 anos agora. E olha, é cada uma que é de espantar, mas espantar-se, se essa é uma rotina, se essa é uma prática, se isso acontece de forma reiterada, nós estamos aqui assistindo, presidente, hoje, por exemplo, uma defesa, assim, eu diria, meio confusa do advogado-geral da União. Olha, vamos nos debruçar sobre fatos. Desde abril de 2024, houve uma orientação, houve uma sinalização, houve uma arguição de procuradores, de membros da AGU, do sul do país, de que havia problemas. Em outubro de 2024, o próprio corregedor, e depois assinado pelo substituto do Messias, orienta a suspensão das ACTs. Sabe quando é que aconteceu, presidente? Em junho, maio de 2025, quando foi deflagrada a operação. Isso claramente é prevaricação. E eu quero frisar que vou representar para que seja apurado nos órgãos competentes. Agora, o mais é a narrativa. E a narrativa a gente combate com fatos, com verdades. E a verdade, senhor presidente, é que o roubo aconteceu sobre o olhar complacente daqueles que estavam acostumados a fazer isso em tempos anteriores. E eles se espantam, como freiras, virgens, vestais. Ah, nunca vi isso. Viram-se. A diferença é que existem governos que combatem a corrupção e existem governos que são inertes, que são complacentes, que são coniventes, que são cúmplices. E isso está fartamente documentado. Senhor presidente, nós assistimos aqui também uma tentativa de se mudar o foco do processo falando da questão dos empréstimos de criança. É realmente uma situação muito complicada, eu diria até indecorosa. Tem que ser suspenso, sim, apurado, sim. O ovo de serpente acontece em agosto. São 12 bilhões em 22. 24 bilhões, senhor presidente, o dobro em 23, 24 e 25. Este governo do PT, ele se refastela, ele se esponja, ele adora o processo da corrupção. E quando ele é pego com as calças na mão, ele sai gritando como aquele bandido que rouba uma carteira numa feira livre. Pega ladrão, para desviar a atenção.